Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estarei fazendo a leitura da palavra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, no versículo 41. Diz assim a Bíblia: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Nós podemos ver aqui nesse texto uma coisa que acontece demais, algo que é comum, que já aconteceu, eu acredito que com a maioria dos pais. Perder filho. Isso é uma coisa que em algum momento acontece, ainda que seja num período curto de tempo. Uma vez eu fui ao mercado com meu filho e criança fica inquieta, né? Quando a gente chega no mercado, eles querem levar o mercado inteiro. Doce, chocolate, biscoito, essas coisas todas. E eu fui pagar, estava já pagando as compras, ele viu em algum lugar, assim, numa gôndola dessazinha, pendurado um biscoito, e ele foi até esse biscoito. Só que o mercado estava bem cheio. E normalmente eu fico de olho nele e marco ele bem perto. Só que foi uma distração, assim, de coisas de, acho que uns 2, 3 segundos. Quando eu olhei de novo para ver onde ele estava, ele sumiu. E aí vem aquele desespero, né? Paguei um mico, eu dei um grito chamando ele, e o bichinho estava assim, uns 5 metros do outro lado, né? Eu não tinha visto. Ele encheu o olho de lágrimas e falou para mim assim, já querendo chorar: eu só vim pegar esse biscoito. Deu até uma pena dele na hora, mas assim, é bem complicado, né? Na hora bate um desespero, a gente fica cego, misericórdia, é uma luta. E nesse texto que nós lemos, José e Maria perderam Jesus. Eles foram para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Vale lembrar que eles eram da Galileia, então eles eram como se fosse de um outro estado, né? E eles tiveram que viajar até a Judeia, até Jerusalém, para celebrar ali a Páscoa. Todos eles só podiam celebrar essa festa em Jerusalém, onde ficava o templo. E quando chegou em Jerusalém, tudo muito certo, uma bênção a festa, e aí eles foram embora. E quando foram embora, no meio do caminho, já voltando para Galileia, se deram conta, uma viagem de mais de 100 quilômetros, né? Eles se deram conta que Jesus não estava ali no meio. Olha só como são as coisas. Quem vai se dar conta de que perdeu o filho no meio da viagem, né? Pois é, mas foi bem assim que aconteceu. No meio da viagem de volta, eles perceberam que Jesus não estava ali com eles. E eles ficaram desesperados. E a palavra fala que eles andaram o caminho de um dia e procuravam ele entre parentes e conhecidos. Ou seja, um dia inteiro andando, caminho de um dia, e não acharam Jesus. Buscaram entre parentes, entre conhecidos, lá no meio das pessoas que estavam voltando. Provavelmente era uma multidão de gente fazendo a viagem de volta para Galileia, né? Retornando do feriado, da festa da Páscoa. O que aconteceu? Eles foram até Jerusalém, voltaram para o templo, e quando chegaram lá no templo, Jesus estava lá. Depois de 3 dias, eles acharam no templo Jesus. Ou seja, acharam Jesus no lugar onde eles estavam, né? Que era o templo. Então talvez o primeiro lugar a se procurar seria lá mesmo. Mas enfim, na hora do desespero a gente não enxerga nada, né? Tendo, por exemplo, o meu caso aí do mercado. Então eles acharam Jesus no templo. Estava lá ensinando acerca da palavra, sobre a palavra, conversando com os mestres da lei. Mas, irmãos, a questão aqui que eu queria conversar com vocês nesse áudio é que às vezes nós perdemos o foco, perdemos o Senhor, e os meios, eles acabam sendo prioridades e sendo mais importantes do que os fins. A luta, a busca pela restauração, a oração, o jejum, isso tudo são meios. Qual é a finalidade? É o Senhor. A finalidade não é o cônjuge. A gente sempre ressalta aqui. Isso é uma consequência. A restauração do casamento é consequência da nossa intimidade, da nossa vida com Deus. Então, perde-se muito foco. Perde-se Jesus, né? E o motivo deles ter ido até Jerusalém era muito bom. Era muito bom. Até a Judeia era Páscoa, era isso mesmo.
mas eles se distraíram e perderam aquilo que era o mais importante. No deserto, às vezes, nós perdemos de fato o foco. E a palavra ela nos alerta acerca dessa questão de estar focado nas coisas certas. Falar que eles perderam Jesus, nós podemos dizer que eles perderam a comunhão com Jesus. A comunhão, ou seja, a conexão. Lá em 1 de João, a Bíblia diz o seguinte, que se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão, ela nos leva à aceitação, ao perdão do pecado, à revelação. Nós passamos a entender o caminho. Passamos a fazer escolhas corretas na nossa vida por conta da comunhão. Quando se perde a comunhão, você fica sem direção no deserto. Tá? Então, perdemos a comunhão porque perdemos o foco. Isso é algo que acontece demais. Eles perderam a comunhão e não perceberam. Esse é um ponto. Porque quando eles se deram conta no meio do caminho que Jesus não estava, eles ficaram desesperados. A palavra fala que eles julgaram, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem. E andaram um caminho de um dia procurando entre os parentes e conhecidos. Ou seja, eles perderam e não se deram conta. Eles pensavam que Jesus estava ali no meio da caravana. Isso é uma coisa complicada, porque às vezes nós perdemos a comunhão com Deus no deserto, perdemos o foco do Senhor, no Senhor, e nós não percebemos isso. Talvez hoje você esteja assim, não perceba que você está focado na coisa errada. Você acha que é normal, que tudo está numa normalidade, e não está. A palavra fala que eles procuraram Jesus em todos os lugares possíveis antes de irem ao templo. E Jesus ele é encontrado quando voltamos ao lugar onde o deixamos. Após 3 dias eles o acharam no templo. Quer dizer, quando se deram conta que tinham perdido algo, que tinham perdido Jesus, procuraram no lugar errado. Então, primeiro ponto, não perceberam, e depois, quando perceberam, passaram a buscar Jesus no lugar errado. Eles tinham que ter voltado no lugar onde o deixaram, que era o templo. Então, às vezes no deserto a gente tem que parar e falar, opa, estou seguindo um caminho errado. Deixa eu voltar lá para trás, para a esquina, para o cruzamento, e seguir o caminho correto e me reposicionar. Isso acontece, tá, irmãos? É uma coisa que nós constantemente devemos fazer no deserto. Temos que colocar o foco de novo no Senhor, na pessoa certa, que é na pessoa do Senhor Jesus. Eu sempre bato nessa tecla porque o foco no marido e na esposa, você acaba ampliando a sua visão em relação às circunstâncias. E as circunstâncias, elas minam a sua fé. E não existe restauração se você não tiver fé. A palavra diz assim, lá em Hebreus 12, no versículo 1 e no versículo 2, que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é para estar focado nele. É tão somente nele. Então, quando nós olhamos demais para o cônjuge, para o marido e para a esposa, nós olhamos para as circunstâncias. Quando nós olhamos para Jesus, nós passamos a obter a visão da fé. Então é isso. Os olhos fitos em Jesus, para não perder ele no meio do caminho. Não vai fazer que nem José e Maria, ou que nem eu fiz lá no mercado, não. Tá? Porque quando a gente perde, depois para achar, não é fácil. Eles ficaram um dia procurando na caravana, depois de 3 dias o acharam no templo. Não é fácil. Uma vez que a gente toma um caminho, um atalho, ou um caminho errado no deserto, nós perdemos tempo. Até voltar de onde nós paramos, de seguir no caminho correto, até o caminho de volta é tempo que se perde. Então, assim, não tire o foco do Senhor, não perca o Senhor de vista. Olhe para Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Ele, não precisamos enxergar nada de bom do lado de lá, se está acontecendo ou não, e nem vamos atrás de informação de querer enxergar as coisas ruins, porque nós passamos a olhar para Jesus com o olhar da fé. Tá bom, irmãos? Fica essa palavra, a paz do Senhor Jesus.